Uma boa tarde a todos, meu nome é Renato Oliveira e atualmente eu sou presidente da Sociedade de Debate Ágora, da Universidade Veiga de Almeida. É uma honra estar debatendo um tema tão crucial e delicado para a nossa sociedade aqui com vocês. Como primeiro membro da defesa hoje, me cabe o papel de fazer a definição da moção. Esta casa nós vamos considerar justo, não no sentido de justiça em si, mas no sentido de ser justificável. E caberá para a oposição provar para apresentar razões melhores que é justificável e pior para a sociedade e a pessoa sem teto, que são os dois stakeholders desse debate, que é pior para a sociedade e para a pessoa. Também é importante relembrarmos que para a segunda defesa vencer esse debate, ela terá que apresentar razões melhores para justificar que é justificável que a pessoa ela ocupe. Adentrando um pouco mais, nós queremos dizer que aqui nós estamos definindo também como propriedade ociosa toda aquela propriedade que não há nenhum tipo de atividade dentro dela. Nenhum tipo de atividade financeira, nenhum tipo de atividade social, propriedades que simplesmente existem, estão lá, não tem nada acontecendo lá. Então, partindo um pouco mais, eu quero falar também que sem teto, nós não estamos falando aqui da regra do MST, ainda assim que seja justificável, mas estamos falando aqui da maioria, nós estamos falando aqui dessas pessoas que estão sem teto, não tem onde morar. É importante relembrarmos também que nós concedemos sim que essa ação pode gerar algumas dores de cabeça a longo prazo, mas nós temos que resolver esse problema hoje. E hoje a melhor opção para o sem teto e para a sociedade é que ele ocupe propriedades ociosas. E por que isso é tão importante? Porque segundo dados do G1, hoje nós temos cerca de 3 milhões de pessoas sem teto no Brasil. Ou seja, nós temos 3 milhões de pessoas que não têm onde morar, não têm onde viver, que está sendo renegado para eles o sentido único da democracia, o sentido de que eles têm onde estar, eles têm onde se proteger. Então isso é muito importante. Também é importante lembrarmos que a raiz do problema aqui no Brasil é a disparidade social, porque enquanto nós temos 3 milhões de pessoas sem teto, nós temos mais de 6 milhões de propriedades que não estão servindo nada. E nós não estamos falando aqui do fim social da propriedade, nós estamos falando da propriedade enquanto propriedade. Também é importante relembrarmos que o Estado ele não tem garantido que essas pessoas que elas tenham o direito à moradia. E por quê? Porque nos últimos anos é de senso comum que o crescimento de moradores de rua no Brasil é exponencial, não para de crescer. E o Estado e entes privados não conseguem resolver esse problema. Ou seja, o que é que nós devemos fazer para que essa pessoa possa vir até lá, para que essa pessoa possa vir ter casa? Também é importante lembrarmos que é da essência do ser humano ter um lar. E por que isso é essencial? Porque o sem teto, ele é um ser humano como qualquer um outro. Se nós temos direito de termos uma casa, de termos um teto sobre nossa cabeça, de termos onde descansar, esse sem teto ele também deve ser. Nós não estamos falando aqui que ele vai invadir mansões, nem nada disso. Nós estamos estabelecendo aqui que serão propriedades mínimas, para que ele possa entrar, montar o seu barraco e ter onde morar, ou até um pouco mais. Mas antes de adentrar ao meu próximo ponto, sim, senhor deputado? Deputado, é dever então do particular fornecer essa moradia? Muito obrigado, senhor deputado. E aqui eu adentro no meu terceiro ponto, que a bancada de vocês pode levantar de que vai gerar uma dor de cabeça para o particular. Mas nesse debate, o interesse do sem-teto é muito mais interessante, é muito mais preponderante para esse debate do que o direito do particular. Não é obrigação dele. Até por isso, nós vamos dizer que a partir de um certo período, essa pessoa ela ficará um certo período lá. E se determinado tempo acontecer o uso capião, que aquela propriedade ela perde dono, essa pessoa não precisará sair de lá. Ainda que a bancada de oposição venha aqui dizer, mas se o dono daquela propriedade voltar e querer aquela terra? Simples, o sem-teto vai ter que sair de lá. Mas isso é mais na frente. Nós precisamos resolver esse problema hoje. Também é importante lembrarmos que o direito de propriedade e o direito à moradia são direitos necessários. Concedemos esse ponto. Porém, para esse debate, o direito à moradia ele se apropria muito mais, é muito mais importante do que o direito à propriedade privada. Por quê? Porque nenhum direito é absoluto. Nós devemos fazer um comparativo sobre se é mais importante termos uma terra que nada serve ou termos uma terra para que a pessoa more lá. Sim, senhor deputado? Deputado, se
Você não acha que ele vai ter que sair nesse caso? Ele vai voltar pra rua e continuar na rua e não vai resolver problema nenhum. Muito obrigado, senhor deputado. É por isso que a minha bancada também não vem aqui dizer que programas como Minha Casa Minha Vida vão parar. Não, eles vão continuar. Mas isso, como eu falei, é uma medida a longo prazo. Porque hoje nós temos um problema. E como resolver esse problema hoje? Ocupando as propriedades de que não servem para nada, de que não produzem nada, de que não tem nenhum fim, não tem nenhuma pessoa ocupando ali. Também é importante relembrarmos que é da necessidade da democracia proteger as minorias. E por que os sem-teto, eles são tão importantes nesse... Por que os sem-tetos também são minoria? Porque a maioria da população brasileira está dentro de casa. A maioria da população brasileira tem onde ficar. E por que nós devemos continuar renegando que essa pessoa não mora e que essa pessoa não viva? Também é importante relembrarmos que Kant nos disse que uma ação ela é motivada e respeitada pela razão a qual ela vai. Esta casa considera justo porque a razão desse debate é permitir que essas pessoas tenham acesso aos direitos mínimos, aos direitos básicos. Nós não estamos dizendo aqui que essa pessoa vai ocupar mansão, não. Nós estamos querendo oferecer para essa pessoa o mínimo de dignidade. E é sobre isso esse debate. Também é importante relembrarmos que quem disse que a bancada de oposição pode dizer aqui que, nossa, isso vai incentivar as pessoas a ocuparem casa. Bom, aí nós temos dois parâmetros. Nós vamos incentivar as pessoas que já têm casa, ocupar casas, ou nós vamos incentivar os sem-tetos a ocuparem casa. A minha bancada vem aqui defender que sim, essas pessoas devem ser incentivadas a ocupar as propriedades ociosas, porque eles não podem ser renegados um dos direitos essenciais da nossa democracia. Então, para esse debate, o que importa é o interesse da sociedade e o interesse do próprio sem-teto. E através dele, a bancada de oposição terá o desafio de demonstrar que um ou outro não prevalece. E é por isso que, para terminar o meu debate, eu quero provar para vocês que a essência do ser humano é ter uma casa. Os homo sapiens, que todos nós estudamos no ensino médio, eles peregrinavam. Eles andavam de terra em terra. Eles não tinham uma residência fixa. Porém, quando eles conseguiram, quando ele se entendeu como ser humano, a primeira coisa que ele fez foi estabelecer uma residência. Então, para este debate, o ser humano é um aspecto essencial. Nós defendemos sim que as políticas, como Minha Casa Minha Vida, permaneçam, porque um não exclui o outro. Mas temos um problema hoje e não um problema no futuro. Muito obrigado. Para prosseguir o debate, a mesa chama ao púlpito a líder da oposição. Não vai aparecer a moção. Dá pra ouvir bem assim? Boa tarde a todos, me chamo Lívia Bastos, represento a Sociedade Debate de Vitória, sou graduanda do curso de Direito pela FDB e graduanda do curso de Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Espírito Santo. Venho aqui então, com a bancada de oposição, dizer por que consideramos injusto que pessoas sem teto ocupem propriedades ociosas. Partiremos da premissa que nós temos um problema social em questão, que são as pessoas que não têm uma moradia. Para isso, nós, em primeiro momento, faremos um diagnóstico da situação e depois, em segundo momento, um prognóstico da situação. Para analisar um problema social, a gente precisa utilizar de algum método sociológico para compreender a complexidade desse problema. Para isso, a gente utilizou do método sociológico funcionalista, porque analisamos que é a análise que melhor promove políticas públicas. Bom, esse problema social, a gente entende que o funcionalismo ele parte da premissa que a sociedade ela é exterior ao indivíduo. O indivíduo não consegue determinar as situações externas a ele. Nesse caso, a gente entende que esse problema ele é social, que o indivíduo não consegue influenciar nele.
dar para outro, porque é um problema social. A culpa desse problema não está no indivíduo que tem uma propriedade. Sim, senhor deputado. No caso da ocupação de uma propriedade privada, que centenas e centenas de famílias se estabelecem, esse problema social não é resolvido para muitas pessoas? Obrigada, senhor deputado. Bom, a gente entende que existe um outro prognóstico para essa situação, que não precisa penalizar um indivíduo específico para isso. Tirar essa propriedade de um indivíduo e dar para outro acaba penalizando um indivíduo simplesmente pelo fato de ele ter uma propriedade. A gente entende que existem outras formas de se resolver essa situação, que eu tratarei mais tarde quando eu chegar na relação do prognóstico da situação. Mas não precisa, então, continuando na minha linha argumentativa, não é preciso tirar de um para que o outro tenha uma terra. A origem desse problema está relacionada, por exemplo, a questões como o desemprego. Se a pessoa não tem emprego, ela não consegue ter sua terra, não consegue comprar. Então a gente tem que buscar resolver essas situações. Existem políticas públicas que podem resolver essa situação. Foi dito anteriormente que focado na questão se do justo como justificável, da propriedade ociosa. Mas a gente tem que respeitar a questão da liberdade individual. O que o indivíduo faz com a sua propriedade diz respeito somente a ele. Não cabe ao Estado julgar aquilo ou não. Vamos supor, então, que uma pessoa tem uma propriedade que ela utiliza para alugar e ela não consegue alugar por vários meses. E aí a pessoa vive daquilo e ela só está esperando para que isso aconteça. O que aconteceria, então, se o movimento ocupasse esse local? Então a gente vê que é uma situação que, por muitas vezes, ela pode se dar de forma injusta. Bom, se a gente parte do pressuposto do funcionalismo, que a sociedade ela é um corpo e o Estado ele é a cabeça desse corpo, cabe ao Estado corrigir esses problemas. A gente vê que a situação de pessoas que não têm moradia é o que a teoria funcionalismo de Durkheim chama de uma patologia. No caso, quando essa patologia atinge uma grande frequência, ela se torna uma anomia. Nós vemos aqui, então, como resolver essa questão da anomia. É simplesmente tirar terras de um e dar para outros. Isso não resolve a estrutura do problema. Então, a gente tem que buscar modificar toda essa questão estrutural, não penalizando indivíduos por problemas sociais estruturais. Então, nós não podemos tirar de indivíduos específicos e dar para outros. Cabe, então, ao Estado modificar essas estruturas. Sim, senhor deputado? Senhor deputado, em que estamos penalizando o indivíduo se na definição deixa claro que se esse indivíduo querer a terra, o sem-teto terá que sair dessa terra? Em que ele está sendo prejudicado? Obrigada, senhor deputado. Entendi seu ponto. Bom, no caso, ele tem essa propriedade que é dele. Ele vai estar sendo penalizado de qualquer forma. Ele vai estar perdendo dinheiro, perdendo propriedade e várias outras questões. Sempre que você retirar uma coisa de um indivíduo e dar para outro, você está penalizando esse indivíduo. Agora, a gente acredita que não precisa ser feito dessa forma. A gente pode dar uma terra para esse indivíduo sem que necessariamente outro indivíduo seja penalizado por isso. Porque é uma questão estrutural que vai além da capacidade desse indivíduo. Não faz sentido penalizar ele. Bom, o senhor mesmo disse que existem programas como, por exemplo, Minha Casa Minha Vida. E são formas do governo garantir isso para as pessoas, sem necessariamente tirar de outras para dar para essas pessoas que não têm o teto. Então, essas políticas públicas, por mais... elas também são imediatistas, assim como as que o senhor propõe, só que elas não afetam os indivíduos. Por exemplo, Minha Casa Minha Vida não vai afetar nenhum indivíduo, não vai tirar a terra de ninguém. Nós podemos utilizar as terras, por exemplo, os terras que são do governo, para essas pessoas. A gente não precisa prejudicar pessoas específicas por esses problemas estruturais. O senhor deputado havia dito que... A solução que os senhores dão é muito simplista, imediatista, que não resolve a estrutura do problema como um todo. E essas medidas paliativas, além de não resolver a situação completa, ela vai acabar interferindo na liberdade individual dos indivíduos com a sua própria propriedade, vai prejudicar de diversas formas. Nós pensamos, então, que nesse prognóstico, de forma também estrutural e também paliativa. A paliativa seria, o governo poderia, então, comprar essas terras ociosas desses indivíduos e permitir que essas pessoas morem nesses locais. Ou construir mesmo casas com projetos, assim como foi dito, Minha Casa Minha Vida. Estruturalmente, cabe ao Estado buscar essas pessoas sem teto, dar qualificação e buscar com que essas pessoas não sejam mais marginalizadas completamente, excluídas da sociedade, para que assim possa solucionar dessa forma. Bom, logo a gente consegue compreender que não podemos penalizar o indivíduo por um problema que é social. Cabe ao Estado
a sociedade como um todo solucionar, não penalizando indivíduos por essas questões. Existem essas medidas que podem ser feitas para que esse problema seja solucionado, mas a gente deve entender, diferente do que a bancada propõe, que não cabe penalizar um indivíduo específico com isso, tirando dele o que é seu de direito. A gente não pode, para garantir o direito de um indivíduo, interferir no direito de outro. O direito da propriedade privada deve ser respeitado, assim como o direito da moradia. A gente não defende que essas pessoas continuem sem teto morando na rua. A gente defende que essas pessoas tenham sim um teto, tenham sim condições dignas. Mas a gente não precisa afetar o direito de outras pessoas para efetivar esses direitos. Obrigada, esse é o meu discurso. Muito obrigado, senhora deputada. Para prosseguir o debate, a mesa chama ao púlpito o segundo debatedor da defesa. Eu peço somente que, ao encerrar o seu discurso, o senhor devolva o local. Beleza, pode deixar. Se você puder me lembrar. Todo mundo me ouvindo? Posso começar? Boa tarde, amigos do Brasil. Meu nome é João Antônio Sena, eu sou membro do Senado. Gostaria que todos aqui se sentissem cumprimentados, abraçados e felicitados. Nesse debate, é preciso entender o que está em jogo. Muito provavelmente, já apareceu na bancada de oposição que o que está em jogo aqui é o direito à propriedade privada, individual, versus o direito à moradia das pessoas. E o que nós o que nós queremos defender aqui como bancada de defesa é que, ainda que sim, que nós reconheçamos a existência do direito à propriedade, nós consideramos, neste contexto, o direito à moradia como mais relevante e aquele que deve preponderar sobre o direito individual das pessoas, sobre a propriedade. A colega aqui, ela fala sobre que o indivíduo não pode responder pelos problemas da sociedade. Só que tem um erro aí. A sociedade é formada por indivíduos, por problemas dos indivíduos. Não dá para descolar o indivíduo da sociedade. Eles são a mesma coisa. Os problemas individuais são problemas sociais, os problemas sociais são problemas individuais. Um aqui será penalizado, concedo. Mas muitos mais ganharão, milhares de pessoas ganharão com a penalização de um ou de alguns outros indivíduos. Com relação aos programas como Minha Casa Minha Vida, que vocês apresentam aqui, que podem solucionar esses problemas. Ok, esses programas têm o seu valor, mas eles não conseguem resolver o problema agora e não conseguem resolver o problema de forma completa. Por quê? Porque o Minha Casa Minha Vida ele exige algumas coisas básicas, como identidade, coisas que algumas pessoas em situação de rua nem ao menos têm. Eles exigem renda, exigem trabalho, coisas que essas pessoas não têm. Então é preciso que a gente dê alguma solução para essas pessoas e a solução que a gente acha adequada para o momento é que elas ocupem sim propriedades ociosas. Além disso, vai aparecer lá na segunda posição, principalmente, que não vai resolver o problema, porque quando alguém reivindicar, essa pessoa vai ter que sair. Ok, não vai resolver o problema 100%, mas vocês precisam apresentar uma proposta que mostre que o problema, precisam apresentar uma solução para esse problema agora, porque a melhor solução é a de nós ocuparmos e que essas pessoas sem teto ocupem propriedades ociosas. Então, não vai resolver 100%, mas vocês precisam apresentar uma proposta melhor. Por favor, deputada. Senhor deputado, considerando que não resolve o problema, por que então seria justo, de fato, ser pela moção? Não resolve 100%, resolve parte. Há duas possibilidades. Essa pessoa vai viver lá tantos anos e aí ela vai conseguir ter o uso campeão daquela terra e a pessoa vai perder aquela terra e depois ela vai poder ser realocada caso a pessoa reivindique. Então sim, algumas pessoas vão perder nesse meio quando o proprietário reivindicar num tempo devido. Porém, nós acreditamos que é a melhor solução. Vocês têm o desafio e o ônus de mostrar uma proposta que resolve o problema agora. E agora eu quero falar sobre o perfil da propriedade ociosa, o perfil majoritário das pessoas que têm propriedade ociosa. Nós não estamos falando aqui da vendinha do seu Zé que não deu certo e que agora ele não consegue mais trabalhar lá. Nós estamos falando de grandes proprietários de terra.
Aquelas pessoas que têm uma terrinha, que são pobres e etc., normalmente elas não deixam sua propriedade ociosa, porque elas precisam daquela terra, elas precisam daquele imóvel para realizar uma atividade produtiva, para o seu sustento, para o seu ganho, para a sua família. O que nós estamos falando aqui é que os menos abastados que têm uma propriedade, elas usam isso para o seu benefício. Eles não deixam que aquela propriedade seja ociosa. Em contrapartida, nós estamos falando de um perfil completamente diferente, de grandes grupos, de grandes proprietários, de grandes capitalistas que têm muitas terras e que podem se dar ao luxo de não fazer absolutamente nada com elas, enquanto pessoas não têm onde morar. Vai causar dano a esse grande proprietário? Vai. Mas nós consideramos que o dano causado é menos relevante e menos preocupante do que aquelas pessoas, aquelas milhares de pessoas, aqueles milhões de pessoas que estão em situação de rua. E aí eu vou provar aqui por que é melhor para a sociedade, para diversos agentes aqui, que é melhor que pessoas em situação de rua ocupem propriedades ociosas. Por que é melhor primeiro para o Estado? Olha, eu vou falar algumas realidades tristes. Pessoas em situação de rua normalmente estão expostas a diversos problemas. Dentre eles, criminalidade, uso de drogas, doenças, etc. Por que é melhor que essas pessoas vão para uma propriedade ociosa? Porque, como eu coloquei aqui, a rua ela dá essa possibilidade, essa potencialidade de se entrar em contato com esses problemas. No primeiro cenário, que é o cenário da criminalidade, essa pessoa ela não tem como se sustentar, ela não tem trabalho, ela não tem o que fazer. Então, normalmente, algumas das vezes, eles têm que recorrer para a criminalidade para sustentar eles mesmos. E qual é o problema disso? Olha, a sociedade está em risco quando essas pessoas têm que cometer crimes para se sustentar. Quando ele vai para uma propriedade ociosa, muito provavelmente, ele pode até continuar cometendo porque ele não vai ter trabalho. Mas agora ele tem uma residência fixa no qual a polícia, os órgãos, o Estado, de uma forma geral, as instituições podem controlar, podem mapear melhor essas pessoas e podem dar um auxílio mais direcionado. A residência fixa, ela dá essa possibilidade e gera maior controle, monitoramento e melhor possibilidade de planejamento de políticas públicas por parte do Estado. Com relação às drogas e às doenças, olha, é muito possível que essas pessoas se envolvam com drogas ou peguem doenças, porque a rua possibilita esse tipo de situação, infelizmente. Isso é um problema para a saúde pública, porque o Estado tem que atender essas pessoas. E quando nós colocamos elas num ambiente melhor, quando elas vão para um ambiente melhor, um ambiente mais estruturado, um ambiente no qual elas têm um mínimo, no qual elas podem se proteger das chuvas, se proteger das sujeiras, se proteger do lixo, nós vamos reduzir esse número de doenças, nós vamos reduzir essas pessoas que têm contato com as drogas. Ok, a propriedade ela não vai resolver 100%, mas ela vai mitigar esses problemas. Porque como eu coloco aqui, pessoas em situação de rua estão mais propensas a depararem com essa situação. Além disso, é melhor para a população em geral, para a sociedade civil de uma forma geral. Por quê? Olha, moradores de rua, como eu coloquei aqui, normalmente eles precisam recorrer à criminalidade para que eles possam se sustentar. E aí, quando você consegue dar uma propriedade para essas pessoas, você pode reduzir a sensação de segurança, porque você está controlando mais esses possíveis malfeitores que estão nesses grupos, que não representam a maioria, e você dá a possibilidade de recuperação daquele indivíduo. Por quê? Porque a propriedade é o mínimo. E quando você valoriza e o Estado dá um sinal para a pessoa de que aquela propriedade é dele, ainda que temporária, ou que poderá ser dele para lá na frente, ele pode se sentir valorizado, sentir que a sua dignidade é respeitada, e ele pode voltar a trabalhar, ele pode voltar a ter esperança, pode voltar a movimentar a economia, e ele pode contribuir para a sociedade. Nós podemos recuperar esse indivíduo. O que nós estamos falando aqui é de um problema urgente, que não pode ser resolvido simplesmente com medidas a longo prazo. Nós precisamos de uma solução agora. Construção de Minha Casa Minha Vida é ok, mas não vai resolver o problema. Não podemos agir com truculência, não podemos bater nessas pessoas, nós precisamos tratá-las com dignidade, com humanidade. E se, para isso, é preciso que nós causemos dano a algumas pessoas, esse é o modelo de sociedade que nós queremos. Uma sociedade no qual as pessoas tenham o mínimo, e a propriedade é o mínimo. Se para isso é preciso que algumas pessoas percam em detrimento da maioria e das pessoas que estão sofrendo, que assim seja. Muito obrigado, senhor deputado. Para prosseguir o debate, a mesa estima ao púlpito a segunda debatedora da oposição.
Oi. Será mesmo que os fins sempre justificarão os meios? Essa é uma frase que muitos dos críticos perguntaram ao ler a obra de Maquiavel. Bom, meu nome é Carolina Marcondes e eu represento a Sociedade Debate de Vitória. Viemos aqui demonstrar que por mais que o fim da violação da dignidade humana dessas pessoas sem teto seja algo consensual entre todos nós, os meios que a bancada de defesa apresentaram foram totalmente ineficazes. Em primeira instância, eles ressaltam que se o dono da propriedade quiser ela de volta, ela poderá tomar posse. Então, isso não seria uma ocupação, seria uma doação. Se depende da vontade do proprietário de que eles ocupem a terra, isso não é uma ocupação a princípio. Além disso, é inviável, porque poucos proprietários iriam querer dar essas terras às pessoas. Então, em princípio, essa proposta já é totalmente inviável. Em um segundo momento, o primeiro deputado da defesa, ele define justo como justificável. Bom, desde quando coisas justificáveis são justas? Quantas coisas os políticos fazem e justificam, mas que violam frontalmente os nossos direitos? Então, venho demonstrar a primeira parte do meu discurso, porque nós temos, sim, uma proposta muito mais justa para alcançar o mesmo fim de vocês. Uma grande referência em pensar como se concretiza uma justiça na sociedade é o filósofo John Rawls. Ele escreve em 1971 a obra Uma Teoria na Justiça. E nela ele ressalta que é importante compatibilizarmos o valor igualdade com o valor da liberdade. O Estado tem sim, por meio de políticas públicas, promover uma igualdade. E a importância dessa igualdade é que as pessoas possam ser livres e desfrutar dessa liberdade. As propostas dos senhores tratam essas duas coisas como coisas antagônicas, como se para termos igualdade necessariamente precisaríamos esfaquear a liberdade, o que não é verdade. Quando ele critica, por exemplo, o projeto Minha Casa Minha Vida, ele fala que há critérios que inviabilizam que ele seja eficiente. Bom, acredito que é intuitivo que, de fato, ele sim mitigou o problema. Por outro lado, critérios não são sempre maléficos. Por exemplo, se pensarmos esse ano mesmo, o prédio que pegou fogo que havia sido ocupado, qual era a importância dos critérios? Ver se esse prédio tinha condições boas de abrigar aquelas pessoas. Critérios não são necessariamente coisas ruins. Então, ele me deixa um ônus de dar uma proposta melhor. Então, eu encaro esse ônus e agora eu apresento uma proposta melhor. Programas como, por exemplo, Minha Casa Minha Vida. Se ele não está sendo eficaz, vamos pensar como torná-lo mais eficaz. Se a questão de não ter uma identidade é um critério que faz com que pessoas não possam ter acesso a essa casa, então vamos promover políticas que façam com que essas pessoas possam ter uma identidade, porque isso é algo básico. Partindo então para uma outra refutação do argumento trago, o primeiro deputado ele traz o seguinte, que a propriedade ociosa é só uma que não está sendo utilizada. Bom, não está sendo utilizada por quanto tempo? Com a ausência de critérios objetivos, o que teremos é só um caos social. Eu, por exemplo, tenho uma casa de praia em Guarapari, que é perto de Vitória. Ela fica o ano inteiro ociosa. E aí, por isso, alguém poderá ocupá-la? Sem critérios objetivos, isso nada mais será do que criará revolta e um caos. Com a palavra, deputado. Deputado, sobre o grau da ignorância de John Rawls, a senhora prefere nascer uma sociedade que você possa ter uma casa, ainda que mínimo, ou que você possa ser um sem-teto morador de rua? Obrigada pela palavra, senhor deputado. Nessa teoria do grau de ignorância, você se coloca na posição de alguém na pior condição da sociedade, não é mesmo? Então, nas condições de ser teto, eu preferiria que o Estado promovesse uma política pública efetiva para que eu tivesse acesso à moradia e conseguisse desfrutar dela, do que apenas dissesse que eu poderia ocupá-la. Eu quero um Estado que me dá condições integrais e não só fale que eu posso ocupar uma moradia e que se o dono da propriedade quiser de volta, ele pode pegar. Percebe como isso é inviável? Por isso a teoria de John Rawls ela simplifica completamente ao que estamos aqui tratando. Para reiterar tudo isso que eu estou falando, eu trago a teoria do colapso, do sociólogo Charles Tilley. Ele fala que quando nós passamos para ações sociais, funções que são de instituições públicas, e aqui do funcionalismo, essa função de oferecer moradia é sim uma função estatal, isso só gera um enfraquecimento de políticas públicas essenciais. Não basta só as pessoas ocuparem, isso é a função do Estado. E se nós dissemos que não, que em um ato de desespero, como é um problema imediato, as pessoas podem se ocupar, nós estaremos só enfraquecendo políticas públicas a longo prazo que são essenciais.
em nome do desespero, quanta coisa errada não é feita. A falta de prudência faz com que a longo prazo, muitas vezes, as consequências sejam ainda mais drásticas. Então, se vocês apelam a um fim justo, nós concordamos. É óbvio, é evidente que pessoas sem tetos precisam ter moradias. Mas nós demonstramos em toda a nossa argumentação o quanto os meios de vocês, eles são não só injustos, como ineficazes para alcançarmos esse fim que todos nós desejamos. Então, para que tenhamos um Estado que, de fato, promova direitos básicos e promova a dignidade humana, nós precisamos defender ações conforme as normas constitucionais, e não apenas ocupações. A liberdade e a igualdade precisam ser pensadas em conjunto. E a liberdade e a igualdade precisam ser pensadas para todos. De fato, os senhores trazem que nós queremos descolar o social do particular. Muito pelo contrário, o social não é nem só as minorias, nem só as minorias. O social somos todos nós. E esses proprietários, quem dera eu, se eles de fato tivessem vontade de dar a propriedade deles a quem não tem condições. Mas se eles têm essa vontade, que eles pressionem o Estado, assim como nós queremos fazer, para que eles promovam políticas efetivas, que visem longo, médio e curto prazo, e não só sejam irresponsáveis. Por isso, nesse caso, eu afirmo, os fins não justificam os meios de vocês. Obrigada a todos pela atenção. Muito obrigado, senhora deputada. Peço a plateia que faça fazer silêncio, por favor. E gostaria de chamar ao púlpito a extensão da oposição. Senhoras e senhores, boa tarde. Meu nome é Pedro Lopes de Carvalho Ferreira, sou estudante da UFMG e inicialmente eu gostaria de começar com algumas refutações e aí seguir para o material construtivo. Inicialmente, quando a gente fala do tipo de propriedade envolvida, como delimitado em grandes propriedades e propriedades ociosas, fica simplesmente uma dúvida direta. Por que manter essas propriedades na visão de um particular? E a única resposta que surge é possivelmente para manutenção ou para aumento de lucros particulares em caso de pessoas que, como também foi colocado anteriormente, já o têm em excesso, em grande quantidade. Lucros em questão financeira e imobiliária em grande escala. Nesse sentido, quando a gente fala dessas coisas, fica muito fácil conseguir pesar uma balança, como foi colocado também a lógica do sofrimento de milhões de pessoas sem teto e, mais uma vez, de pequenos lucros, de lucros particulares, mais uma vez, por pessoas individuais em muito menor número. Isso, por si só, já nos dá em alguma medida uma concepção, uma percepção de como melhorar uma sociedade envolve, em alguma medida, entender os custos de oportunidade ao fazer certas políticas. E políticas tanto no sentido de ações de Estado, mas também no sentido de movimentações da sociedade civil organizada. Quando a gente pensa nisso, é que a gente tem que levar em conta que mesmo quando o Rawls, por exemplo, fala de justiça social, Rawls fala sim de um melhorar das instituições, mas também é necessário pensar na compreensão de que certos ônus são colocados em uma sociedade quando o Estado e a sociedade civil agem nesse sentido. É por isso que o Rawls, por exemplo, é um dos maiores defensores, frente aos libertários, de um sistema de impostos com variabilidade para a manutenção de uma sociedade boa. É a concepção de que algumas atividades podem sim ser interferidas em parte para a manutenção de um bem comum, para o desenvolvimento de um bem comum, seja no caso, na verdade, das instituições. Mas mesmo aqui, mesmo na proposta de um governo que compra propriedades para dar para essa população que as deputadas colocam, querendo ou não, as ocupações elas são parte vital desse processo, porque em alguma medida o governo não ouve simplesmente de uma forma direta. O governo, quando faz esse processo que já existe, ele reage a ocupações pré-existentes em boa parte dos casos. Pessoas que de fato vão à propriedade, a ocupam dessa maneira, passam um certo tempo lá em conflito com os seus proprietários, às vezes, ou com o próprio Estado, dependendo, e no processo de pressão que as senhoras exigem que eles façam, que já fazem, é assim que se consegue, que se alcança a proposta oferecida pela deputada. Nesse sentido, a ocupação social é assim, absolutamente necessária.
necessária para qualquer processo de aumento de moradia que não confie pura e simplesmente numa política pública como Minha Casa Minha Vida, que enquanto tem sim os seus ganhos, apresenta várias barreiras assim ao processo de moradia de maneira geral, como filas longuíssimas, problemas até na sua arquitetura, a distância dos centros urbanos que não permite que pessoas pobres definitivamente tenham uma vida de fato dentro dos centros urbanos com meios de trabalho e por aí vai. Minha Casa Minha Vida é uma resposta em alguma medida, mas ele não consegue fazer tudo. E é difícil exigir políticas públicas que levam anos para serem feitas, aplicadas, averiguadas, analisadas, que isso seja feito dessa maneira. Quando a gente pensa na questão da ocupação nessa linha, a gente pensa assim necessariamente em um uso mais eficiente de recursos. Quem dizer que é mais eficiente moldar, virar propriedades ociosas para casa, para moradia de pessoas, do que por simplesmente para a manutenção do lucro. Isso acaba sendo uma das nossas poucas resistências às algumas existentes fases maléficas do capitalismo. Marx fala inicialmente numa leitura ricardiana que o capitalismo, em alguma medida, ele é bom sim, ele gera riqueza, ele gera inovação, ele faz coisas incríveis, mas ele tem limites. Ele tem limites a partir do momento que uma visão unilateral de lucro acima de tudo impede o progresso da espécie humana e a democratização dessa riqueza que ele gera. E o caso dos imóveis é o mais óbvio que se tem aqui. Mais uma vez, lucros particulares individuais frente ao direito de 3 milhões de pessoas, que precisam dessas casas não só pelos exemplos colocados já pela defesa, mas também por questões particulares de pertencimento e retorno a algum lugar, questões psicológicas de bem-estar, de saúde mental e de saúde física, mas também por uma questão que a bancada de oposição valoriza muito, que é a própria retenção da propriedade. Uma pessoa sem casa, sem o bem particular do imóvel, tem muito mais dificuldade de manter qualquer propriedade que seja ela dinheiro pura e simplesmente, ou outros objetos que essa pessoa venha a comprar ou adquirir de outra maneira, porque constantemente a sua propriedade nas ruas é afetada, é roubada, é questionada e é difícil comprovar o seu pertencimento. A gente não pensa nisso, mas o que deixa mais claro que uma coisa é nossa, geralmente, é quando essa coisa está na nossa casa, é quando essa coisa está no nosso espaço, é quando é possível perceber que aquela coisa está num lugar que é meu. Mesmo para a manutenção da propriedade, mesmo para a sua defesa e para a sua expansão no sentido da propriedade privada, é necessário sim ter uma casa. E é por isso que casa está num setor separado da propriedade, que justifica sim esse tipo de conduta, mesmo que outras em relação a outros tipos de propriedades não fossem justificadas. A casa é um bem de tipo particular que precisa ter essa retenção. Antes de prosseguir, tá? O senhor disse que algumas liberdades podem ser restritas. Quem vai escolher quais liberdades podem ser restritas? O outro particular? Deputado, é isso que deve ser decidido no medida do processo democrático de movimentação social como uma sociedade civil organizada. É como eu falei, o processo de ocupação geralmente conta com a presença de uma sociedade civil organizada, de um Estado como mediador e de um particular proprietário interior nesse processo. Não é simplesmente uma ocupação que chega lá e instantaneamente consegue sempre, em todos os casos, principalmente com a definição colocada, se manter lá para sempre de forma arbitrária. Novamente, é a presença dos dois particulares envolvidos, aliás, de um particular, possivelmente dono proprietário, e de algumas centenas de famílias do outro lado, e também de uma entidade mediadora na forma do Estado com suas próprias políticas públicas e condutas. É assim que se decide essas coisas, com deliberação democrática, como quase todo o resto. Para além disso, inclusive, uma coisa importante na lógica da ocupação é que as pessoas não têm alternativa, e não simplesmente no sentido de que morar na rua é ruim. É que morar na rua é impossível, porque a forma que nós construímos cidades no século XXI é de maneira higienista, de maneira a expulsar pessoas até mesmo da rua. Os senhores já pensaram, esse é um exemplo simples. Por que banco de praça tem braço na lateral e muitas vezes até no meio? Parece que é só conforto, mas é para impedir que pessoas durmam ali. Da mesma maneira, esse é só um exemplo mais cinzento, mas tem os mais claros. O que a gente enche embaixo de ponte de pedra? O que a gente planta cacto embaixo de ponte? O que a gente põe spike, pino mesmo, em entrada de vários estabelecimentos comerciais? E mais do que isso, até em casos só de propriedade, pura e simplesmente que a pessoa não invade, mas que ela dorme na calçada, quando é porta de condomínio e as pessoas esguicham com água. Quando é segurança na frente de um McDonald's que fala que a pessoa não pode nem sentar ali na frente. Essa lógica é pura e simplesmente o que a gente precisa ver, simplesmente, a gente não tem parte de sequer conseguir ver esse tipo de coisa, mas para compreender que as pessoas sequer conseguem ficar nas ruas, mesmo que elas quisessem, mesmo que elas pensassem, pô, realmente é melhor respeitar o direito de propriedade desse grande proprietário de uma casa, de um terreno ocioso. A pessoa simplesmente não consegue, ela não tem alternativas, mesmo que ela fizesse o que a bancada de oposição exige. E no último ponto da última exigência da bancada de oposição, quase me dói ouvir que essas pessoas deveriam, nas palavras da oposição, pressionar o Estado e não serem responsáveis. Esse tipo de conduta dói porque essas pessoas já fazem isso, já é uma luta diária com as maiores responsabilidades de todas, que são sobre a sua vida, seu trabalho, inclusive sua família na forma de esposas e filhos, que essas pessoas já fazem essa pressão todo dia. Mas, mais uma vez, não é suficiente. O mundo não é tão fácil assim, as coisas não se resolvem com tanta agilidade. E casa, a gente precisa hoje. Morar, a gente precisa hoje, para ter mais propriedade, para guardar meu dinheiro, para ter um lugar para voltar, para o meu filho poder fazer dever de casa, se é que ele vai conseguir entrar na escola. Todo esse tipo de coisa é absolutamente ligado à casa em particular. Inclusive, num sentido em que as casas são, mais uma vez, um foco de retorno do indivíduo. E, por fim, existe uma outra questão.
A desigualdade, particularmente de propriedade de imóvel no Brasil, ela tem um fator histórico ali dentro. Ela sempre foi concedida pelo Estado brasileiro e não uma desigualdade possivelmente natural do mercado que muitas vezes da propriedade privada que a bancada de oposição defende. E essa propriedade, qualquer liberal, mesmo de respeito, diz que precisa sim ser combatida por sua artificialidade histórica. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor deputado. A mesa chama agora ao púlpito a extensão da oposição. Boa tarde a todos, meu nome é Gabriel, sou estudante de Direito na Faculdade Nacional de Direito da FRJ. Queria estender meus cumprimentos à bancada de defesa, à bancada de oposição, essa valiosa mesa adjudicadora e a incrível plateia que prestigia aqui a nossa final. Bom, primeiro eu vou trazer aqui algumas críticas em relação à bancada de defesa. O deputado Pedro Lopes, ele trouxe que algumas liberdades podem ser restringidas e que isso seria feito através de um embate democrático e se decidiu que seria o melhor. Entretanto, o que acontece é que isso acontece sendo uma imposição de alguém que invade a propriedade e, na verdade, não necessariamente um embate democrático. Segundo ponto, o deputado Sena trouxe que a propriedade é o mínimo. O sem-teto, quando ele invade, eu vou fazer uma ressalva, ele não tem a propriedade, ele tem a posse. Portanto, se o mínimo, que é a propriedade, deve ser preservado, então já se afigura injusto que ela seja assim violada. Bom, outro ponto aqui que agora eu vou trazer uma perspectiva de contraponto ao deputado Renato. O deputado Renato disse que a gente está avaliando aqui o interesse do sem-teto e da sociedade. E a gente vai mostrar por que a invasão não vai ser bom para os movimentos, por exemplo, de sem-teto. Bom, o direito fundamental, a propriedade é um direito fundamental. Inclusive, ela está dentro da Declaração de Direitos Humanos. O indivíduo, então, dentro da sua liberdade, ele tem o direito de fazer o que ele quiser com aquela propriedade. Indiferentemente do que a bancada tenta trazer, não existe, assim, uma função social nisso. O indivíduo, ele utiliza e ele dá a função nos limites legais que ele achar aquilo conveniente. Portanto, está dentro do seu escopo de liberdade de atuar na propriedade como ele quer. Milton Friedman, portanto, ele traz ainda que quando você tenta dar uma função social a essa propriedade, você acaba deixando com que o outro particular que invadiu, que delimite o que é essa propriedade. Ele que necessariamente não tem esse direito. Sim, senhor deputado. Muito obrigado. Existe um dispositivo chamado abuso de direito. Por que isso não seria aplicado ao direito à propriedade? Nós discordamos desse instituto, senhor deputado. Bom, continuando. O mercado, nesse quesito, o mercado, ele resolve. O indivíduo, ele não vai querer tomar prejuízo se aquele imóvel continuar ocioso. Então, pela própria lógica de acumulação do capital. Então, o que ele vai fazer? Ele vai provavelmente vender esse imóvel. E se ele vende, ele pode vender para outro particular, que vai dar não vai deixar ele ocioso, ou para o Estado, que se ele quiser, e na verdade não se ele quiser, como sua função, ele faz políticas habitacionais que não infringam necessariamente o cerne do direito à propriedade do indivíduo. Nessa ótica, é importante trazer que não é justo que um particular invada a propriedade privada de outro. Deixar que essa injustiça, entre aspas, se dê por meio da violação de direitos do particular por outro particular, é perpetuar esse ciclo de injustiça. Por quê? Porque a justiça, ela tem que avaliar, sim, as suas consequências. E a consequência que a gente tem hoje de um movimento de ocupação, de invasão dessas propriedades ociosas, é que gera um efeito inverso, de deslegitimação dos movimentos que buscam efetivamente a habitação. Por quê?
um exemplo latente é como tem acontecido hoje no Brasil, em que esses movimentos têm sido criminalizados e isso vai ter um efeito reverso e muito mais e muito pior para esse movimento de sem teto. Deputado, inicialmente, sobre a venda do imóvel, não é possível, como muitas vezes já acontece, que simplesmente o imóvel troque de mãos no mercado especulativo constantemente? Claro. Bom, continuando, eu trago aqui de novo que não é dever do particular de fornecer esse direito à moradia. Isso é um dever estatal e isso não pode ser infringido na esfera de atuação do próprio particular. A gente e todos os empresários ou donos de imóveis já pagam os impostos. Como eles já pagam os impostos para que o Estado o faça, como que seria justo que alguém invada a minha propriedade se eu estou arcando necessariamente com os ônus? O que a bancada tenta pintar é uma luta de pobres contra ricos. Que trata-se de uma necessária relação de inimizade, de inimigo do outro. Enquanto a proposta da nossa bancada é uma proposta muito mais justa, porque a gente traz uma proposta de congregação. Essa proposta de congregação é uma luta de todos, ricos e pobres, para que o Estado exerça efetivamente o que ele se propõe a exercer. Então, trata-se os ricos e os pobres, e os que têm propriedade e os que não têm propriedade privada, como aliados nessa luta, para cobrar do Estado políticas públicas habitacionais. O deputado Renato trouxe que se o proprietário retornasse ao seu imóvel, as pessoas sairiam dali. O que é uma concepção errônea e equivocada da própria bancada de entender moradia como um teto. A moradia é acima disso. A moradia é a criação de laços. A moradia tem a ver com identidade com aquele local. Então, e se ele tem a possibilidade, e de certa forma, se o proprietário retornar e torna-se injusto, os senhores deputados estão trazendo uma ideia completamente equivocada do que seria a moradia e, portanto, não efetivamente resolve o problema apresentado pela bancada de defesa. Voltando ao ponto, antes disso, senhor deputado. Senhor deputado, de que forma os ricos teriam interesse em se unir aos pobres? E outra, quais propostas da sua bancada resolve o problema hoje? Porque foi concedido pela definição que programas como Minha Casa Minha Vida continuarão normalmente. Senhor deputado, a questão aqui efetivamente é de resolução de problemas, mas todo tipo de política pública demanda um tempo. Mas o cerne da questão é sobre ser justo ou não que um proprietário invada, que alguém invada uma propriedade ociosa. Esses problemas vão ser tratados em outra esfera, e a gente efetivamente quer que eles sejam tratados. Costuma-se tratar quem é contra essa moção como alguém que é contra o direito à moradia. A gente não é contra o direito à moradia. A gente só não acha que é dever do particular fornecê-lo. E existe uma diferença entre liberdade e moradia, porque a liberdade, ela também se relaciona com o Estado, mas com os outros particulares não violarem a sua propriedade, a sua liberdade. Enquanto o direito à moradia é eminentemente um direito ligado de fornecimento estatal. Portanto, é uma incongruência da bancada achar que eles são sopesados. Portanto, é extremamente injusto que pessoas sem teto ocupem propriedades, mesmo que ociosas. Que para a gente garantir que a sociedade efetivamente evolua e a gente tenha políticas públicas sérias que não tenham um retorno inverso do que a gente pretende, a gente precisa considerar isso injusto. Muito obrigado. Para encerrar a sua bancada, a mesa chama ao púlpito ao IP da defesa. Oi?
Boa tarde, senhores. É um imenso prazer estar aqui diante de todos. Meu nome é Cristiane Guedes, represento a Sociedade de Debates de Brasília, do IDP. E, bom, eu gostaria de começar o debate falando que esta casa considera, sim, justo e justificável que as pessoas sem teto ocupem propriedades ociosas. A definição, logo de início, trouxe justo como justificável, falando que engloba tanto pessoas sem teto, bem como a sociedade em si. Disse que falou sobre a essencialidade de uma morada, sobre como é importante ter um teto sobre suas casas, o que foi desenvolvido posteriormente na segunda bancada de defesa, falando que a propriedade gera também a guarda de outras propriedades. Pois, afinal de contas, se nós não temos sequer um teto para nós estarmos, nós também não temos como guardar nosso dinheiro, nossos bens, nossos produtos, e nós não temos a nossa própria segurança. Então, assim, a ideia de morada é, de fato, essencial nesse debate. Também foi lançado um desafio que não foi correspondido pela bancada de oposição, que cabia à bancada de oposição comprovar que os interesses dos particulares valiam mais que os interesses das pessoas sem teto aqui nessa jogatina de entre quais interesses prevalecem. Bom, logo na primeira bancada, na primeira oposição, foi trazido que sim, de fato, é um problema social, envolve todas as pessoas, a sociedade, e que existem outras formas de solucionar a questão. Ambas da primeira bancada falaram sobre a perspectiva de políticas públicas e adentraram muito a fundo dentro dessa perspectiva. Também foi dito que seria uma possibilidade o governo indenizar essas pessoas. Mas como foi também trazido pela bancada de oposição, mais especificamente pela minha dupla, as pessoas só têm essa visibilidade depois que ocupam, pois o Estado não tem uma bola de cristal e descobrem que as pessoas estão sem casa. Então, é o processo da ocupação que vai gerar esse lead entre o proprietário e a pessoa que está a ocupar, e ela vai precisar de uma visibilidade para ter conhecimento para gerar um amparo estatal. O amparo estatal, inclusive, a partir desse momento, gera um processo democrático que foi tentado responder pelo deputado Guia, mas infelizmente não logrou êxito nisso. Por quê? O processo democrático ocorre a partir do momento em que o proprietário, insatisfeito com aquela ocupação, mitiga aquela ocupação. E vem, então, o terceiro membro, que seria o Estado. Nesse processo, existem todas as ações de direito privado que privilegiam, inclusive, o proprietário para resolver essa lide. Então, assim, nós não estamos falando de um mero processo que acontece e pronto, nossa, a pessoa perdeu a propriedade espontaneamente como num passe de mágica. Não. O proprietário tem sim todas as formas de ir contra isso, mas as pessoas também têm esse direito que nós consideramos justo e justificável que ocorra. As pessoas ocupam se o proprietário de fato ver, porque de fato, senhores, muitas vezes sequer sabem. Muitas vezes os latifúndios são tão grandes, como foi dito pela primeira bancada de defesa, que as pessoas sequer têm conhecimento que existem pessoas morando ali. Nós estamos falando de grandes proprietários de terras, como já foi dito de forma cansativa pela bancada de defesa. Nós não estamos falando sobre pequenas propriedades que não têm dono, mas sobre grandes latifúndios. Estamos falando sobre grandes propriedades, de grandes pessoas que já têm lucro em cima disso. Senhora, por favor. Obrigada. Bom, a senhora não acha que a moção fala diz sobre sem teto, não sobre sem teto, então não é sobre latifúndio? Muito obrigada pela correção. Sem teto, que seja. Sem teto, sem terra, são pessoas que não têm morada. Muito obrigada pela correção. Continua a mesma coisa. Voltando. Eu gostaria de continuar que o grande debate aqui seria sobre a moradia, sendo terra ou teto, como vocês quiserem, a moradia e também o direito individual do cidadão enquanto propriedade. Então, senhores, podemos estar, assim, falando sobre como esse embate é complicado, sim, tem seus problemas, tem seus ônus, que a bancada de defesa não refutou em nenhum momento, eles de fato existem, mas que ainda assim a oposição não conseguiu comprovar como que esses direitos individuais prevalecem sobre os direitos da sociedade. Isso porque foi trago também que, a partir do momento em que essas pessoas têm um teto, melhora não somente a vida delas mesmas, mas também a de toda a sociedade. O primeiro deputado da bancada de defesa fala que, o segundo deputado, perdão, da bancada de defesa, ele fala que a partir do momento que eles têm morada, reduz provavelmente a criminalidade. E caso não resolva, caso não de fato diminua, elas têm pelo menos a perspectiva de mapeamento. Você sabe onde encontrar essas pessoas porque elas têm um endereço. Essas pessoas, elas têm um teto, elas sabem onde serem encontradas. Elas não estão aí vagando pela rua. São pessoas que também andam doentes pelas ruas e ajudaria, essencialmente, elas não estarem tão doentes. E para isso, elas poderiam não estar tomando chuva se tivessem teto sobre a cabeça delas. Por favor, senhora.
tese, não cabe o argumento de que os proprietários dos latifúndios não têm conhecimento. Será que os donos de imóveis vão querer... Muito obrigada pelo seu ponto, acho que eu já entendi. Muitas pessoas, inclusive, não têm noção que o próprio prédio delas foi invadido. Porque elas moram longe. Não foi o que a senhora mesma disse, que a sua casa de praia fica muito longe? Se for invadida, você não sabe. Então, voltando. Não importa. Estando longe ou perto, muitas vezes a pessoa não sabe que foi invadida. De forma que, a partir do momento que está ocioso, eu acho que nós deveríamos perder um pouco mais de tempo entendendo sobre isso. Se está ociosa, ela não tem sequer o trabalho de ter algum tipo de finalidade ali. Então, já que não tem uma finalidade, a não ser o mero lucro especulativo, que foi levantado em ponto de informação pela minha dupla e respondido pelo deputado Guia, que inclusive seria sim uma venda, claro, poderia ser vendido para permanecer sem ninguém ali dentro, mas somente para gerar lucros, nós poderíamos sim dar uma função para essa propriedade. Porque, afinal de contas, uma casa, a função de uma casa é ser um lar. Não adianta nós construirmos paredes vazias, erguermos vários prédios, cimentos e falarmos, olha que linda, está vazia. Não tem finalidade alguma. Nós queremos dar um propósito disso. Senhores, por fim, eu queria falar sobre a artificialidade dessas propriedades. No final do discurso da minha dupla, foi dito que muitas dessas propriedades, na verdade, não foram conquistadas, diferentemente do que a opinião pública acredita, de uma forma de esforço e garra, mas, diferentemente do que se pensa, por concessões e conchavos de governos do Estado Novo e da ditadura militar. Então, senhores, não estamos aqui falando sobre grandes propriedades que as pessoas lutaram e suaram para terem. São, na verdade, propriedades que as pessoas sequer tiveram algum tipo de esforço para ter. A maior parte dessas propriedades, elas foram dadas, concedidas pelo Estado. E isso é um problema, porque a partir do momento em que o Estado dá algo, para depois ele retirar, não faz sentido algum. Nós deveríamos dar casas para as pessoas que não têm morada, porque não faz sentido manter castelos vazios. Muito obrigada, senhores. Muito obrigado, senhora deputada. Para encerrar o debate, a mesa chama ao púlpito a whip da oposição. Alô, testando. Todo mundo me ouve? Boa tarde a todos os presentes. Meu nome é Isabela Refkalevski. Eu estudo Engenharia na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Estou aqui para falar para os senhores quem foi que venceu esse debate e por que foi a oposição. Em primeiro lugar, eu gostaria de fazer uma correção ao que a deputada Cristiane disse, que há uma diferença entre sem teto e sem terra, uma vez que o sem teto está voltado para políticas de moradia, enquanto o sem terra tem como finalidade principal a questão relativa à produção. E a nossa moção fala exclusivamente de propriedade, e o assunto debatido aqui foi mais a questão de moradia e propriedade privada, como edifícios, casas e moradia de qualquer porte, não como a senhora deputada falou, moradias muito grandes ou espaços muito grandes. Bom, o primeiro ponto que é importante fazer aqui é uma concessão de que, de fato, todo mundo precisa ter uma casa. Isso é óbvio. E a gente também não concorda que a condição dos sem-tetos deve ser mantida. E quando a gente pensa nisso, o deputado João Antônio, por exemplo, ele trouxe aqui que a gente tem o interesse da sociedade em resolver esse problema dos sem-tetos. De fato, toda a sociedade tem esse interesse porque, de fato, ele traz muitas mazelas. O problema é como? A bancada da defesa trouxe aqui a importância do lar, que o lar é algo que precisa ser mantido e dado às pessoas, uma moradia. Porém, o deputado Gabriel Guia trouxe aqui que um lar não é simplesmente um acampamento provisório. O lar precisa ser construído como uma casa, onde você vai criar uma família, exercer uma rotina e, a partir daí, sim, criar uma associação com esse local. Portanto, o que a bancada da defesa propõe não é que as pessoas tenham direito a uma moradia, tenham direito a um acampamento. E o deputado Gabriel Guia também trouxe aqui que a diferença entre posse e propriedade.
vocês estarão garantindo exclusivamente a posse, não estarão garantindo a propriedade. Então, se os senhores argumentam que o direito à propriedade é o que deve fundamentar essa justiça que os senhores defendem, já não está certo, porque os senhores não estão garantindo esse direito. E, bom, foi muito falado aqui sobre qual interesse deveria se superpor. O interesse dos sem-teto ou o interesse desses empresários, das pessoas que possuem esses edifícios, esses condomínios. Porém, a pergunta foi sim respondida pelo deputado Gabriel, quando ele falou que o problema não é o interesse de um versus o interesse do outro, é o interesse da sociedade contra o interesse do Estado. Então, o que a gente tem é que, na verdade, ambos os interesses, eles podem sim eles podem sim ser atendidos com a proposta que a bancada da oposição trouxe, e que, necessariamente, essa moção que traz aqui, ela fere o interesse dos indivíduos que possuem essas construções, esses locais, e que, portanto, se a gente tem duas opções, uma que fere direitos de alguém e outra que não fere direitos e ataca realmente quem é o culpado disso, a gente percebe que, naturalmente, se a gente tem escolha, não é justo a gente ferir o direito de alguém. Por favor, deputado. A proposta de vocês é que ricos e pessoas em situação de rua se unam e pressionam o Estado. Essas populações são historicamente marginalizadas. Como do dia para a noite essas pessoas se unirão e agora pressionarão o Estado? Obrigada, senhor deputado. Bom, eu não sei se o senhor sabe, mas o deputado Gabriel Guia trouxe aqui uma coisa muito importante, que é o imposto. Que é como que o governo ele se sustenta. Ele se sustenta justamente quando ele coloca taxações, tributos, impostos sobre essas pessoas mais ricas. Então, o que a gente tem? Que o dever dessas pessoas, qual que é? É, de fato, possivelmente tentar ajudar. Mas como que elas ajudam? Por meio do pagamento de impostos, por meio do financiamento desse próprio Estado. Então, a função que o Estado tem de corrigir esse problema da pobreza está sendo garantido no momento em que esses proprietários estão pagando impostos por suas propriedades que estão sem uso. Portanto, continuando, foi muito trazido aqui a questão de um interesse contra o outro. Eu vou mostrar aqui para os senhores que é possível atender perfeitamente os dois. E, bom, o deputado Pedro Lopes, inclusive, trouxe que o Estado deveria ser um intermédio entre os particulares e os mais pobres. De fato, ele deve ser um intermédio porque ele tem que fazer as políticas públicas. Diferente do que foi trazido, Minha Casa Minha Vida, ele não precisa ser demorado, porque, não sei se vocês sabem, mas em 6 meses a gente consegue construir pelo menos um prédio de 5 andares, e se a gente colocar uns 4 apartamentos por andar, a gente já tem aí 20 apartamentos para colocar as pessoas. Então, não é uma política a longo prazo, é uma política a curto prazo. E, bom, continuando, o deputado Pedro Lopes também trouxe aqui a artificialidade histórica que a gente tem dessas propriedades. Porém, primeiro ponto, quem foi o errado aí? O errado foi novamente o Estado, porque ele deu propriedades que eram dele para as pessoas com forma de conchavo. De fato, houve um problema nisso. Porém, isso já parou de acontecer há um bom tempo e nós temos que, nesse período de pelo menos 30 anos, de acordo com a própria questão de urbanismo, a gente tem que naturalmente o espaço vai se modificando. Justamente ocorrem transações entre essas propriedades que são vendidas, que são dadas, que possuem outros usos, às vezes ficam ociosas, às vezes voltam a funcionar e que naturalmente isso acaba se regulando. Então a artificialidade histórica não é mais um problema que a gente enfrenta aqui. Por favor, deputado. O fato das pessoas quererem casas e lares não é justamente o que gera ocupações, que geram empleiteiam processos de regularização, que fazem com que as pessoas tenham sim casas e lares, mediante todo o processo democrático, que faz com que isso aqui seja justo? Obrigada, senhor deputado. Não, porque eles estão pressionando a pessoa errada, estão pressionando a propriedade privada e a pessoa que detém aquela construção, que não está. Essa pressão é muito conveniente para o Estado. Vamos deixar que eles pressionem uns contra os outros. E, na verdade, não vão vir me atacar, eu que sou o verdadeiro culpado. Continuando, o deputado Gabriel Guia, ele falou que é dever do Estado, sim, fornecer a condição básica. Eu não vou mais atender pontos. É dever do Estado, sim, fornecer a condição básica para que as pessoas vivam. De fato, porque existe a pobreza no Brasil e ela não deveria existir. E o deputado Pedro Lopes, inclusive, disse que isso é uma coisa natural do capitalismo, mas não necessariamente. É natural que no capitalismo nós tenhamos desigualdade, mas não necessariamente pobreza. A gente não pode confundir esses dois aspectos. Então, a desigualdade, de fato, existe. Mas a pobreza, o Estado precisa, de fato, buscar corrigir. Como que a gente consegue corrigir isso? O Estado cobra impostos dessas pessoas mais ricas, que possuem essas propriedades. Porque, embora estejam ociosas, elas estão gerando um imposto, estão financiando o Estado a todo tempo. Se uma dessas propriedades é vendida para outra pessoa, o que acontece? Ela vai pagar um imposto sobre essa venda, ou um tributo. O que acontece se essa pessoa mais rica usa essa propriedade apenas para lucrar e ganhar mais dinheiro? Ela vai ser taxada com imposto de renda. Ou seja, esses mais ricos são as pessoas que, na verdade, financiam o Estado e financiam todas as políticas públicas que nós defendemos aqui, que não são a curto prazo, como eu mostrei. Então, o último ponto que o deputado Gabriel Guia trouxe, além de ser negativo, porque coloca uma classe contra a outra, justamente tem um outro propósito ainda maior, que é que, justamente, essa visibilidade que as ocupações dão para os movimentos do sem-teto, do sem-terra, é negativo.
isso acaba trazendo um efeito de backlash, ou seja, que é justamente o efeito inverso ao que a gente quer. Por quê? O que aparece na mídia? Que as pessoas, elas foram lá invadir uma propriedade. Isso é ruim. Portanto, não devemos investir em políticas habitacionais. O que não é necessariamente uma verdade. Mas é feita essa associação entre as ocupações e as políticas habitacionais. Então, o que acontece? Esse efeito de backlash, na verdade, coloca uma repercussão negativa nessas ocupações e faz com que cada vez mais as pessoas, de uma forma geral, sejam contrárias a esses movimentos de dar mais casas, de subsídios que o Estado possa dar, de compra de terras para distribuição. Portanto, a gente percebe que não só a gente consegue garantir com a nossa proposta da oposição que ambos os interesses sejam partilhados, como a gente de fato também ataca o problema principal. Então, já que a gente possui uma opção mais justa, que é uma opção que não vai ferir o direito de ninguém, nós não podemos considerar que essa moção é de fato justa. Muito obrigada. Muito obrigado, senhora deputada. Muito obrigado a todos os deputados que discursaram nesse debate. Agora, a mesa avaliadora vai se reunir com a sala separada para poder deliberar sobre o resultado desse debate. E retornaremos, então, com o campeão do torneio Rio-São Paulo de debate.